Canetas do emagrecimento, você já ouviu falar? A mídia vem divulgando sobre essas canetas como se fosse algo super perigoso. Profissionais não médicos que não entendem exatamente os mecanismos de ação estão divulgando informações que talvez não sejam verdadeiras. E a minha obrigação como médico é te passar a melhor informação possível sobre as canetas que prometem o emagrecimento, Mounjaro e Ozempic. Será que faz mal? Será que é seguro? Será que você pode usar por muito tempo? Hoje eu vou esclarecer os 5 maiores cuidados que você precisa ter sobre essas canetas. Meu nome é Vinícius Valença, sou médico pós-graduado em nutrologia pela USP, tenho um instituto que eu atendo pacientes todos os dias aqui na cidade de Recife e também sou professor de centenas de médicos pelo Brasil e vou te passar a informação melhor que você pode encontrar sobre essas medicações, porque ela é baseada não só em estudos científicos, mas também na prática. Considere clicar e se inscrever se você quiser mais informações sobre emagrecimento, medicações, hormônios, saúde e bem-estar. E fica até o fim, porque eu vou falar do grande cuidado que você precisa ter sobre essas medicações. Então vamos bem direto ao ponto sobre o Ozempic. O que é essa medicação? O que é o Mounjaro que o pessoal tanto fala? Na verdade, são medicações que têm um mecanismo de ação, elas vão reduzir o apetite do paciente, ou seja, se você sente muita fome durante o dia, você quer emagrecer, quer secar a barriga, mas não consegue seguir uma dieta, é exatamente aí que o Ozempic e o Mounjaro vão agir. Essas medicações também vão agir melhorando a ação de um hormônio chamado insulina, que vai ajudar a colocar o açúcar para dentro da sua célula. Já ouviu falar em resistência insulínica? Exatamente, é uma condição que pode evoluir para se tornar diabetes depois. Então, por isso que essas medicações são tão eficientes na perda de peso, porque melhoram a eficiência do seu organismo e metabolismo e também melhoram a sua fome. E outros efeitos que acontecem muito com essas medicações é que elas também vão reduzir a sua vontade de comer doces e comer guloseimas que talvez você goste muito, que é uma grande dificuldade de quem quer emagrecer. Essas medicações vão agir também no sistema nervoso central, num órgãozinho chamado hipotálamo, melhorando essa vontade que você tem toda hora de comer doces e até às vezes salgados também, né? Mas de forma mais compulsiva e emocional. Um outro efeito dessa medicação, para você entender de forma geral, é que se você gosta de ingerir álcool, ou seja, bebida alcoólica, cervejinha, vodka, uísque, não importa a sua preferência, o Ozempic e o Mounjaro também tem estudos, vou deixar um aqui, que mostram que a vontade de beber também reduz. E isso também é um mecanismo para ajudar no emagrecimento. Acredite se quiser. Por quê? Muitas pessoas que querem emagrecer têm dificuldade de parar de beber bebida alcoólica, principalmente no fim de semana e tudo mais, e o Ozempic e o Mounjaro vão reduzir essa vontade. E como é que essa medicação age no seu corpo? É uma medicação que você aplica via injeção, que a gente chama de via subcutânea, e que vai agir na sua corrente sanguínea, e é uma medicação muito eficiente porque ela é injetável. Diferente de algumas medicações por via oral que não tem uma absorção tão boa, o Ozempic e o Mounjaro são via injetável. E de onde surgiu essas medicações, né? Do nada, o pessoal começando a usar caneta para emagrecer, para perder gordura na barriga. De onde veio essa história toda? Na verdade, inicialmente, essas medicações foram estudadas para o tratamento do diabetes tipo 2. Exatamente. E é por isso que muitas pessoas falam, não cai nesse mito, a mídia fala disso, tem gurus, influencers que falam isso sem entender nada da medicação. Eles falam que, mas é uma medicação para diabetes tipo 2, você não pode usar para emagrecer. Isso é simplesmente mentira. Isso não é verdade. Essa medicação, essas duas medicações, na verdade, elas foram estudadas tanto para diabetes, só que nesses estudos o pessoal começou a entender o seguinte, as pessoas estão perdendo peso, então vamos estudar agora especificamente, que é um outro tipo de estudo diferente, para perda de peso. E foi visto que gerou realmente um resultado muito, muito interessante. Só que a maioria das pessoas, como eu falei, não sabe exatamente como usar essa medicação, não sabe exatamente como ela funciona no corpo. Você está aqui para entender isso. Então, o Ozempic e o Mounjaro são essas substâncias, têm esses efeitos. Na verdade, vão agir em um receptor, agir no receptor chamado GLP-1, que vai causar aqueles efeitos de melhora da saciedade, de melhora da redução da fome, melhora da sensibilidade à insulina, para o seu organismo funcionar de forma mais metabolicamente eficiente. E o Mounjaro, que é como se fosse a evolução do Ozempic. Lançou primeiro o Ozempic, teve bons resultados, mas o Mounjaro tem um efeito superior ao Ozempic, não só em relação à perda de peso. Eu vejo isso aqui no meu instituto, que eu tenho vários pacientes em uso dessas medicações aqui no meu instituto em Recife, de emagrecimento, e eu também vejo que o Mounjaro, ele, além de ser superior em relação ao resultado, ele vai ter menos efeitos colaterais. E já eu vou chegar aqui, no terceiro ponto, que são quais são os efeitos colaterais que podem acontecer com essas medicações. É arriscado? Será que faz mal? Vou chegar lá. Mas é importante você saber como é que essas medicações funcionam no corpo para você entender se elas podem funcionar para você, claro, com acompanhamento médico. Então, o primeiro ponto
que eu acabei de explicar é o que é o Mounjaro e o Ozempic e qual a grande diferença entre o Mounjaro e o Ozempic, tá? Minha letra é bonita mesmo, de médico assim mesmo. E vamos para o segundo ponto que eu já falei também, que são os benefícios. Lembra? Que é a redução do apetite, a melhora da sensibilidade à insulina, ou seja, a melhora da sua eficiência do seu metabolismo, a melhora da vontade de beber álcool, você vai beber menos álcool, isso vai ajudar a emagrecer e também você vai reduzir a vontade de comer doces. Não é com todo mundo, mas é em grande parte dos pacientes. Aquele apetite que você come quando está com ansiedade, quando está com depressão, quando está triste, quando está feliz. Tem gente que com todas as emoções, né? Então, esses são os benefícios. E número 3, a pergunta que não quer calar. Será que essas medicações são seguras? É seguro usar? E a realidade é que, se você fizer da maneira correta, conforme orientação médica, são medicações, sim, seguras. Não acredite no que a mídia fala, porque a mídia ela não quer informar você. A mídia quer cliques. Então vai falar que uma pessoa em tal país do mundo teve uma reação colateral e teve um efeito que teve um grande problema. Isso, a mídia está querendo cliques. Então ela vai colocar um caso ultra raro, que quase nunca acontece, 0,0001% de chance de acontecer, mas chama a atenção. E é por isso que se coloca nos veículos de mídia. Mas, na realidade, até conforme os estudos, vou deixar aqui alguns na descrição, você vê que tanto o Mounjaro quanto o Ozempic, eles têm uma baixa taxa de efeitos colaterais. No máximo, no Ozempic, chegando a 10%. 1 a cada 10 pacientes pode ter um pouco de enjoo, náuseas, com essa medicação aqui. No Mounjaro é menos, chega a 5 a 7% que pode ter um pouco de náuseas e um pouco também de intestino preso. E é exatamente isso que essas medicações podem causar de efeito colateral. Também tem outros mais raros, pode ter alergia, pode ter reação anafilática, mas a gente está falando de situações muito raras. Mais comum que boa parte dos pacientes pode ter quando tem efeito colateral é um pouco de prisão de ventre, ou seja, intestino preso, náuseas e raros casos vômitos e, em alguns casos também um pouco mais raro, a parte de diarreia. Isso pode acontecer. Mas a gente tem que sempre separar se o paciente está comendo menos, é por isso que ele está indo menos do banheiro, porque é matemática, né? Quanto menos entra, menos vai sair. Então, por isso que alguns pacientes sentem menos vontade de ir no banheiro, porque estão comendo menos pelo efeito da medicação. E a resposta para se é seguro ou não é o seguinte, precisa completar essa frase. É seguro ou não para você? Depende. Tem algumas condições que realmente contraindicam. Eu vou falar aqui, quando eu chegar no número 5. Algumas condições você não pode usar em hipótese alguma. Mas, na maioria dos pacientes que não tem problemas de saúde, não tem nenhum tipo de situação que impede de utilizar, são medicações, em geral, sim, seguras e bem toleradas. A gente está falando de estudos aí com dezenas ou até centenas de milhares de pessoas por anos de tratamento. Então, a gente tem um embasamento bem documentado para usar essas medicações. Esse é o número 3. E o número 4 é isso aqui, ó. Número 4. Quantos quilos você pode perder com essas medicações? E é claro que, como médico, a resposta sempre que a gente vai dar, que todo mundo não gosta muito, é depende. Depende de quem você é. Depende de quantos quilos você tem para perder. Vou dar uma média para você dos pacientes aqui do meu instituto, quantos quilos esses pacientes perdem. E com o uso do Ozempic, você vai ter uma perda aí de mais ou menos 0,5 a 1 quilo por semana. Isso chega aí a 4, 5 quilos por mês. Tem pacientes que chegam a 10 quilos por mês, 12 quilos por mês. Tem outras pessoas que chegam a 1 a 2 quilos por mês. Isso depende também de outros fatores, como o próprio metabolismo da pessoa. Já o Mounjaro vai ter um resultado superior, como eu falei. Tanto em relação a ter menos colateral, mas também a maior perda de peso. E o Mounjaro, ele vai gerar uma perda, aqui na nossa casuística aqui, de 1 a 2 quilos por semana. Isso gera aí, na média, 8 quilos por mês, que é um resultado mais consistente do que o Ozempic, pelo fato de agir em 2 receptores, ao invés do Ozempic só age em um receptor. Então tem um efeito potencializado. Então se você hoje, por exemplo, pesa 100 quilos e quer perder 20 quilos, com o Mounjaro é possível você conseguir isso em 2 a 3 meses. É totalmente possível com acompanhamento médico. Só que o que a maioria das pessoas comete o erro é fazer o tratamento sem acompanhamento médico. Já vou chegar lá, quais são os riscos de você fazer isso, porque, de verdade, muito cuidado com o que falam por aí. Muito cuidado com pessoas que estão fazendo até o uso dessas medicações de maneira clandestina, porque isso pode prejudicar muito a sua saúde. E agora vamos aos cuidados. Eu vou falar para você, tem algumas contraindicações, mas eu vou falar das 2 mais famosas e das 2 principais contraindicações. A primeira grande contraindicação é se você teve um passado de uma doença chamada pancreatite aguda, que é uma doença em que o pâncreas fica inflamado. Isso pode ser por diferentes causas. Pode ser porque tem um cálculo, ou seja, uma pedrinha que ficou lá, enganchada lá no pâncreas, a grosso modo, como se fosse um cálculo renal, uma pedra no rim, só que uma pedra lá no pâncreas. Também pode ser por abuso de álcool, então uma pessoa que bebeu muito pode causar uma inflamação aguda no pâncreas. Quando eu falo aguda, quer dizer o seguinte, que é uma coisa que acontece de forma mais incisiva, que a pessoa precisa agir rápido, certo? E a outra contraindicação, por isso que é importante o acompanhamento médico, é você também fazer o rastreio, ou seja, verificar se você tem algum tumor de tireoide. Tireoide é um órgão que é muito comum você ter
pequenas nodulações que às vezes não querem dizer nada, não quer dizer que é um tumor, um câncer, nada disso, mas que muitas vezes precisa investigar. Por exemplo, tem um tumor de tireoide que é muito raro e que pode impedir que você use o Mounjaro Ozempic, pode contraindicar. Então, muito cuidado. É importante você fazer pelo menos uma ultrassom da parte da tireoide para poder verificar se a sua tireoide é normal. Que, só para deixar claro, a maioria das pessoas tem tireoide normal, mas não é incomum o paciente ter alguns pequenos nódulos na tireoide que também pode não querer dizer nada. Pode ser algo totalmente benigno. E essas são as grandes contraindicações. E qual é o meu alerta sobre o Ozempic e sobre o Mounjaro? O meu alerta como médico é que são medicações que você precisa fazer um ajuste de dose, ou seja, você começa com uma dose, mas o corpo é como se se acostumasse com aquela dose. Então você precisa aumentar um pouco a dose. Você precisa semanalmente, porque é uma aplicação semanal geralmente, semanalmente você vai evoluindo a dose, ou você pode manter a dose por um tempo. Então o tratamento ele é personalizado. Não confie em pessoas que não são médicas, que estão querendo te orientar sobre esse tratamento, pessoas no TikTok, no YouTube, sei lá. Confie somente em profissionais médicos, porque uma medicação só pode ser prescrita por médicos. Ficou mais alguma dúvida sobre o Ozempic ou o Mounjaro? Escreve aqui nos comentários, porque eu vou esclarecer todas as dúvidas e para você ter segurança de que, se for realmente um tratamento para você, você vai ter um grande benefício, mas talvez não seja. Se quiser mais informações como essas, me segue aqui no Instagram, que eu tô postando também conteúdo sobre isso. Se inscreve aqui no canal, clica no like, ativa o sino para receber novos vídeos como esse.